hoje vamos falar um pouquinho sobre a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto, a riqueza não é obstáculo, mas se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Ora, a riqueza não é um obstáculo. O obstáculo somos nós que criamos, fazendo mau uso da riqueza. A riqueza é uma prova muito difícil, né? E tem que ser muito bem utilizada. Aquele que desperdiça os bens que adquire, ele tem um preço muito sério a pagar. Então, a riqueza ela é mais difícil de ser trabalhada nesta vida, de ser aproveitada de maneira correta do que a falta, a miséria, a pobreza. Então, seguindo a nossa reflexão, né? Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Nós vivemos num mundo material e somos constantemente abalados, né, pelo que vemos. Então a gente quer ter, e é natural que a gente queira adquirir, queira melhorar de vida. Como é que a gente não vai querer ter as coisas boas? Porque a gente não pode dar mais valor e se apegar a essas coisas boas e ficar no egoísmo. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra. Ele desvia dos céus os pensamentos. Então, tudo aquilo que é material nos prende mais ainda na terra. E nós vamos deixar tudo isso aqui na terra. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa pela miséria, a riqueza esquece, passa da miséria à riqueza, esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Então, muitas vezes a pessoa é paupérrima e veio pobre, nasceu paupérrima e quer ficar rica, milionária. Não consegue, porque esse é o objetivo, esse é o trabalho dela, adquirir a riqueza como uma prova. Ela veio para trabalhar isso, para evoluir, além do trabalho, e conseguiu. Só que na caminhada ela esqueceu lá atrás a família, onde nasceu, o bairro, a família, os amigos, aqueles com quem ela caminhou. E se perdeu no egoísmo e não quer mais conviver com aquelas pessoas. Por isso a riqueza é uma prova muito difícil. Mas do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se. Salvação para aquele que sabe usar bem a riqueza. Como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Então a riqueza pode ser e deve ser bem utilizada, né? É uma tábua de salvação para a pessoa que sabe utilizar bem, né? Porque ela veio para experimentar isso e ela utilizando bem, ela passa na prova aqui na Terra, né? E numa outra oportunidade, ela talvez não precise vir com tanta falta. Caso contrário, né? Aí a pessoa novamente experimenta a miséria para sentir que precisa usar bem os recursos aqui da Terra para que não falte, que é a providência, ser providencial, né? Eu lembro aqui de uma historinha que eu ouvi há um tempo atrás, um senhor muito rico, milionário, isso aconteceu mesmo.
milionário. Ele veio de família muito humilde, que como jovem, ele limpava pátio, carpia, para ajudar a mãe dele. E ele foi trabalhando, um dia casou, ele e a mulher começaram a fazer marmita, e das marmitas foram para cantina, restaurante, e hoje é dono dele, muitas posses. E o funcionário dele disse, não, vida boa de milionário, eu também quero ser. Isso contaram para mim, também quero ser milionário, eu também quero ficar rico. E ele disse assim, não, eu vou te ensinar a ficar rico, eu vou te dar todas as funções, mas eu não vou te dar o dinheiro, tu vai trabalhar, tu vai adquirir com o teu esforço, eu vou te ensinar. Então ele ensinou o outro a pescar, deu todas as condições, os cursos, ele era funcionário e ele passou a ser dono de empresa e ficou muito próximo. Aí ele sentiu o que é ser empresário bem sucedido, que tem que trabalhar para manter, é uma engrenagem, né? Gera muito emprego, são muitas pessoas que dependem daquela empresa, então tem que continuar fazendo com que aquilo seja próspero. Então a pessoa sentiu o que é, tinha competência e conseguiu. Então esse senhor não precisou se desfazer dos bens dele para que o outro alcançasse também. Não é o que eu vou ler agora em seguida, se desapega de tudo e segue Jesus. Não, é se desapegar dos bens materiais. Se desapegar dos bens materiais, mas não é vender tudo e ficar na miséria. Né? Não precisa ficar na miséria para que o outro se dê bem. Você pode ensinar o outro aquilo que você conseguiu. Como diz aqui, ó, quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, a vida espiritual, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu Jesus, né, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém. Mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. O apego. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquirir com sacrifício. Ele queria adquirir a vida eterna, mas ele não queria se desapegar aos bens terrenos. Então, os bens terrenos, a riqueza, ela pode ser adquirida. E para adquirir a vida eterna, como exemplo deste moço, é quando a gente administra bem esses bens terrenos. Faz parte da nossa evolução, faz parte das leis do trabalho. Assim como aquele que veio numa miséria muito grande e não consegue sair daquilo. Quem sabe ele, na outra vida, foi uma pessoa que não usou bem os recursos materiais que teve, foi muito rico, e nesta vida ele vai sentir a falta desses recursos para uma outra oportunidade, ou quando ele sentir que realmente passou por tanta necessidade, aprendeu a lição, nessa vida mesmo ele consegue melhorar a situação financeira. Nós podemos também melhorar a nossa situação financeira e adquirir bens e fazer bom uso desses bens, dar um conforto para nós e para a nossa família, para os nossos familiares, ajudar outras pessoas, fazer a caridade. Tem muita gente muito rica que auxilia hospitais, asilos, a comunidade, e nem faz questão de aparecer, e depois que desencarnou, é que as pessoas ficam sabendo que era uma pessoa que fazia caridade e ajudava muitas pessoas. Então, que a gente consiga entender isso. Temos o direito, porque Deus nos dá essa condição, essa inteligência para progredir, mas que a gente consiga fazer o bom uso desse entendimento desses bens materiais. Tem pessoas que conseguem muito bem viver com muito pouco, dando mais valor ao espírito, ao sentimento, não falta nada, porque trabalha. E tem aquele que quer
trabalhar mais e mais e ganhar mais e mais. A gente não pode julgar. Pode ser uma prova que ele está passando. Ele precisa passar por isso. Adquirir. Se ele vai fazer bom uso ou não, aí é um assunto da pessoa. Fica aqui esse nosso recado do Evangelho, a missão do Evangelho para todos nós, que a gente consiga progredir dos dois lados da vida, material e espiritual, com a consciência de que o material fica. Nós levamos a experiência, o aprendizado. Elevando a nossa vibração mais uma vez, vamos receber o passe espiritual, que é esta luz desse entendimento, desta nossa fé, de que Jesus está conosco, através dos seus ensinamentos, a espiritualidade que nos assiste aqui na casa e que está na casa de cada um que está assistindo, derrama sobre nossas cabeças toda a energia e o magnetismo necessário para a restauração de nossos corpos físicos e espirituais. As águas são fluidificadas, os lares protegidos, e que alcancemos todos os dias, cada vez mais, esta certeza de que nos melhoraremos